E, amigas, estamos aí mais uma vez no nosso Facebook para fazer mais uma reflexão importante. Já anunciamos aí, você já viu, né? Essa exposição de arte, na verdade, blasfema, né? Que foi patrocinada pelo Santander Cultural e que gerou uma polêmica muito grande. Então, eu recebi alguns pedidos de colocar aqui uma manifestação, né? Baseado naquilo que a igreja nos ensina, aquilo que é a nossa moral católica, como encarar tudo isso. De um lado, né, as pessoas acham que não, tem que deixar publicar tudo isso, não pode haver nenhuma restrição e etc. E de outro lado, uma grande maioria se pronunciou realmente muito contra, né, o que fez inclusive que o Santander Cultural suspendesse a mostra, né, de arte, entre aspas, que foi colocada. Muito bem, vamos refletir um pouco sobre isso, vamos refletir também sobre o sentido da arte para o cristão. Aproveitar essa oportunidade, né? Não queremos só ficar centrado nessa questão aí só da mostra cultural, não, vamos aproveitar para a gente fazer uma reflexão sobre outras coisas importantes também ligadas à arte. A arte é algo muito importante para a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir ao Senhor, peço a você que reze comigo agora, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos assista nessa hora, nos guie, né, nesta reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça, para que toda essa nossa reflexão seja para a honra e glória do seu nome, para a edificação da igreja, para a salvação das almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, nós vimos que essa polêmica, né, desta mostra de arte realmente mobilizou o Brasil e muito. Né? Então, eu gostaria de colocar aqui um resumo, eu fiz um apanhado assim, de todas as coisas que eu vi nesses dias, né, para a gente meditar. Você pode colocar aí seu comentário, você pode colocar sua pergunta. Hoje vou responder também as perguntas que chegarem. Muito boa noite a vocês todos que estão aí nos acessando. A Marta, Liana, Maria do Socorro, Ângela Maria. Estou vendo bastante gente aí já nos acessando. Ligiane Cordeiro, Viviane Santos Vilaça, sejam bem-vindos. À medida que suas perguntas forem chegando, nós vamos meditando. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte. Vamos dar aqui um enfoque à base da nossa fé católica, da moral católica. Esses programas nossos são todos programas voltados para aquele que é católico, respeitando a fé dos outros, entende? Respeitando o ponto de vista dos outros, mas queremos colocar aqui, né? Bom, para nós católicos, o sexo é algo muito sério. É uma coisa maravilhosa que Deus deu ao casal para eles terem uma dupla finalidade, unitiva e procriativa. Faz a união do casal, sereis uma só carne. O sexo, para o casal, faz essa união, sereis uma só carne, e daí gera um filho. Este é o sentido cristão do sexo. Por isso a igreja diz que qualquer atividade sexual fora do casamento, fora dessa perspectiva, está fora do plano de Deus. Então, quando o catecismo da igreja fala dos pecados contra a castidade. Castidade é exatamente isso, o sexo no plano de Deus. Castidade não quer dizer não viver a vida sexual. Castidade quer dizer viver a vida sexual corretamente. Ou seja, no plano de Deus, no casamento. Ok?
Muito bem. Então, quando o catecismo fala das ofensas à castidade, fala da prostituição, da pornografia, do adultério, da fornicação, da prática homossexual, da bestialidade, da zoofilia, da pedofilia. Zoofilia, o que é? Relação sexual com animais, que nesta feira aparece aberrantemente. Aparece pedofilia, aparece pornografia deslavada, ou seja, fazendo uma análise assim geral sobre a feira, é uma feira que realmente não cabe na moral católica, não tem cabimento na moral católica. Bem, alguns querem dizer o seguinte, que não se pode proibir nada, né? É a livre expressão, liberdade de expressão. Bem, mas não é bem assim, porque, inclusive, a gente sabe que o próprio Código Penal, né, coloca bem claro lá no artigo 2008 que uma manifestação desse tipo não pode ir contra, não pode ser ofensiva à fé das pessoas. Não pode ser assim algo que ofenda realmente a crença das pessoas. Inclusive, a pena até de prisão para esses caras. Ora, e nós vimos nesta feira, e esta feira, esta mostra, ela foi aberta para crianças, para as escolas públicas e escolas privadas. Uma pessoa que filmou a mostra lá mostrou criança assistindo. Olha, meus irmãos, o que nós vimos nessa feira Queer Museu, né, do Santander Cultural? Nós vimos realmente os símbolos religiosos, nossos símbolos religiosos, sendo profanados. Não é? A internet publicou, a própria revista Veja trouxe as fotos. Nós vimos o nosso Cristo ali crucificado, travestido de o Deus Shiva. Nós sabemos que o Deus Shiva, do hinduísmo, não tem nada a ver com a nossa fé católica. É aquela montoeira de deuses, cheio de... Né? Foi apresentado um Cristo, né? Cheio de braços, né? E nas suas mãos, cheio de objetos estranhos. Quer dizer, é uma desfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, crucificado, suas mãos perfuradas, seus pés perfurados. Quer dizer, para nós cristãos, católicos, sobretudo, é uma blasfêmia terrível. Afeta o fundo da nossa fé, que é Jesus Cristo. Né? Um deputado federal, Magno Malta, que aliás não é católico, se não me engano, ele é protestante, ele fez um discurso veemente na Câmara dos Deputados, e eu ouvi o discurso dele, onde ele disse, por que essas pessoas não fazem isso, colocando ali, ao invés de Jesus Cristo, colocando, por exemplo, Maomé? Porque sabem que vão sofrer uma represália terrível. Mas por que fazem com o Cristo? Porque sabem que os cristãos não vão reagir. Porque Jesus ensinou, quando levar um tapa no rosto, virar a outra face. Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. Então, nunca fazer violência. Então, abusam, inclusive na nossa doutrina, para nos ofender. É triste isso, não é? Outra coisa que esse mesmo deputado colocou no seu discurso, por que essas pessoas não fazem essas mostras lá para os seus filhos, para suas famílias, para os seus netos? Por que vão expor publicamente essas coisas para crianças? Coisas horrorosas. Colocaram imagens de Nossa Senhora, outro valor extraordinário da nossa fé católica, Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, trocaram o menino Jesus por um macaco. Maria segurando um macaco no colo. Quer dizer, é algo blasfêmico, algo que fere a nossa fé, algo que o Código de Direito Penal proíbe. Depois encontramos, meus irmãos, desculpa eu ter que colocar aqui, para você sentir a gravidade desta coisa, né? Colocaram ali cenas de sexo anal e sexo oral, cena de uma mulher tendo ato sexual com um animal. Não sei se é um porco, se é um cabrito, a imagem não dá para ver bem. Ou seja, uma aberração. Aberração. Eu não sei como é que alguém pode entender e chamar isso de arte.
Ora, meus irmãos, isso é o desvirtuamento da arte. Por isso recebeu um repúdio veemente. Eu quero ler aqui alguns repúdios, né? Não só de pessoas católicas, mas protestantes. Muitos pastores protestantes colocaram, quero ler daqui a pouco aqui. Outro símbolo religioso nosso, sagrado, que foi profanado, as hóstias. Aparece uma bandeja cheia de hóstias, e o que está escrito nas hóstias? Está escrito nas hóstias o nome de órgãos sexuais, escrito nas hóstias. É muita ofensa. Ofensa a Cristo, ofensa à Virgem Maria, ofensa às nossas hóstias sagradas, que para nós é o corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e também, não é, dessa pedofilia, dessa zoofilia, não é, sexo anal, sexo oral e outras coisas. Bem, o protesto foi tão grande por parte dos católicos e de outros que a feira foi, inclusive, retirada, né, foi suspensa, né, porque realmente causou um escândalo. E o próprio Banespa Cultural se manifestou pedindo desculpa, porque etc, etc. Mas será que antes deles colocarem isso, não perceberam a gravidade da ofensa que estavam fazendo? Será que esse Santander Cultural, será que não tem espírito crítico? Não dá para entender. Dá a impressão que é alguma coisa feita assim, realmente com um sentido de querer ofender mesmo. Bem, eu gostaria de colocar aqui uma citação do Catecismo da Igreja, para a gente partir de um ponto de vista da Igreja, para colocar essa reflexão. O Catecismo, no parágrafo 1740, ele diz assim, quando ele fala da liberdade, ele fala assim, o exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo o que eu quero. Claro, é falso pretender que o homem, que é o sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Quer dizer, a liberdade não quer dizer você fazer o que você quer. Né? A liberdade ela tem que ter dois trilhos, dois vínculos. A liberdade, para ela não enlouquecer, ela não se tornar libertinagem, ela tem que obedecer à verdade e tem que obedecer à responsabilidade. A verdade, 2 mais 2 igual a 4. Você não pode dizer assim, eu sou livre, para mim 2 mais 2 igual a 5. Não, você não é livre. Você está sendo idiota. Porque 2 mais 2 cientificamente igual a 4. Não é? Agora também a responsabilidade. Eu sou livre, eu posso dar soco no ar à vontade, até não acertar o nariz de alguém. Porque se eu acertar o nariz de alguém em nome da liberdade, eu não estou sendo mais livre, eu estou sendo libertino. Estou sendo irresponsável, entende? Então, também a liberdade de expressão não é uma coisa que eu posso usar assim, a bel prazer, como se não houvesse nenhuma outra restrição para isso. De jeito nenhum. Sabe, meus irmãos, então eu gostaria de colocar aqui a seguinte reflexão. A arte é uma coisa maravilhosa. Meu Deus, quando a gente vê uma arte, por exemplo, de um Moisés, feito pelo Michelangelo, né, que está lá em Roma, na igreja de São Pedro das Cadeias, onde São Pedro esteve preso, o Moisés talhado num bloco de pedra, com uma tão perfeição que o Michelangelo, quando terminou, disse que bateu nele com um cinzel assim e disse, parla. E o Moisés dele, de pedra, não falou. E ele reclamou, por que não parla? Só falta falar. Mas que coisa, a arte daquele homem. Depois a Pietà, que está no Vaticano, ele fez 4 Pietás dessa. Né? O Davi que ele fez, que está lá numa praça, que está lá em Florença, né? Eu vi esse Davi, e esse Davi está nu. Ele foi feito nu, inclusive aparecem os órgãos sexuais do Davi. Por quê? Porque era a época do Renascimento, onde a cultura do nu era uma cultura que fazia parte da Renascença, mas não era um nu para explorar o erotismo, para explorar a prostituição, para explorar outras coisas eróticas. Não é a pornografia, não. Era o belo, a natureza, na sua essência, na sua nudez, para refletir. A Capela Sistina, dentro do Vaticano, tem corpos nus.
pintada por Michelangelo, mas não tem um espírito erótico, não tem o espírito de pornografia. É completamente diferente. A revista Veja, por exemplo, publicou a matéria dizendo, então, aquela coisa que acontecia lá atrás, então não podia acontecer. Não, o espírito é outro, completamente outro. Você não vai encontrar lá por Leonardo da Vinci, e nem você vai encontrar de Michelangelo, nem Bernini, nem Borromini, nem Giotto, nem o Aleijadinho, nem Portinari. Você vai encontrar um deles fazendo cenas com sexo oral, sexo anal, zoofilia, coisas desse tipo. Não. Quer dizer, não tem cabimento. A arte é uma coisa maravilhosa. As belíssimas catedrais decoradas com vitrais maravilhosos, com pinturas maravilhosas. O Giotto, que decorou toda a basílica, não é? Lá de São Francisco, lá por volta do ano 1300, que coisa maravilhosa. Essas artes que encantam a humanidade, sobretudo na Europa, na França, na Alemanha. Isso é arte, é perícia, é profundidade, é uma arte inspirada, o belo, né? A arte que tem como fim, como tema a religião, Deus, a natureza, os acontecimentos importantes da história, narrados, né? Numa tela, narrados numa escultura, aí sim. Mas não essa bestialidade. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos preocupar com isso. Nós não podemos aceitar esse lixo que querem chamar de arte. Isso não é arte, isso é lixo. Você deixaria teu filho ver um negócio desse? Eu não deixaria. Nem filho, nem neto, nem amigo, nem ninguém. Ok? Quer dizer, hoje, meus irmãos, parece que as pessoas querem chocar, né? Trocando o belo da arte, o inteligente da arte, a perícia da arte, por aquilo que é, assim, fútil, feio, bobo, né? A gente vê as pessoas hoje usando o corpo como se o corpo fosse um outdoor, que a pessoa pode expor aí as coisas mais extravagantes no seu corpo, no seu cabelo, na sua roupa, calças rasgadas, até calça... Vocês já viram que estão vendendo calça suja de barro? Meu Deus, o que é isso? Isso é o belo? Isso é o bonito? Isso é o inspirado por Deus? Sabe, é a cultura do feio, a cultura do exótico, do excêntrico, né? Ou seja, nós estamos trocando, né? Isso é preocupante, tudo isso por um protesto ideológico. Estão fazendo da arte não mais uma maneira de manifestar o belo, o encantador, o transcendente, aquilo que leva para Deus, aquilo que eleva a alma, estão trocando por uma ideologização, protesto, revolta, sabe, anarquismo. Não, isso não é de Deus. Sabe, nós temos que meditar sobre isso. Eu gostaria de colocar aqui para você, né, algumas colocações que foram feitas. Por exemplo, eu já falei aqui do senador Magno Malta, eu falei deputado federal, me enganei, é senador. Ele é presidente da CPI dos maus tratos contra crianças e contra adolescentes, e ele divulgou um vídeo, né, sobre essa questão, onde ele apresenta as obras expostas, né, e ele explica que na publicação que deve convocar o banco e os responsáveis pela amostra para investigar o uso, inclusive, de recurso público, né, da Lei Rouanet, né, no evento, agride a nação cristã, ameaça crianças, jovens e bons costumes da família brasileira. É isso mesmo. Segundo ele, esse é um evento criminoso que faz apologia à pedofilia, que é considerado um crime hediondo. Bom, está aí, uma autoridade, um senador. O deputado católico Flavinho, né, que foi membro, inclusive, da Canção Nova, o Flavinho, ele anunciou que ele protocolou 3 requerimentos contra a exposição blasfema, assinou que a exposição afronta a fé católica, incita a pedofilia, além de ser aberta ao público infantil e ter captado dinheiro público, o qual o levou a tomar as medidas legais. Estou lendo o que o deputado publicou. Um outro deputado, Evandro Gusti, também católico,
O Evandro também se pronunciou nas suas redes sociais, manifestando repúdio contra o show de horrores, ele chama de ocorrido em Porto Alegre, que disposição nada teve, né? Mas sim contra a fé das pessoas, contra as suas convicções morais, contra os animais, contra as crianças, contra tudo e contra todos. Está aí. Agora é interessante, né? A Igreja Batista de Curitiba colocou também um depoimento interessante. Colocaram o seguinte: não foi a única a reagir contra a agressão do Santander à fé cristã. Ele diz: o banco está prestes a perder as contas de todas as igrejas batistas do país. O banco perdeu milhares e milhares. Eu não sei dizer exatamente a quantidade, para não errar aqui, mas perdeu milhares de contas bancárias por efeito disso, né? A Igreja Batista de Curitiba diz assim: esse é o recado dado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que se reuniram na última segunda-feira, dia 13, para tratar o assunto, não é? Quer dizer, então, a gente vê que a manifestação realmente foi muito grande. Aqui, eu vejo também a manifestação do padre Augusto Bezerra, padre Augusto, que é um dos incentivadores da reação dos católicos contra esta agressão espúria. O padre Augusto Bezerra, ele diz assim: que sirva de exemplo a qualquer um que tente algo do tipo. Estamos avançando e não vamos cessar nossa militância cristã. Sim, cristãos posicionados e fazendo frente aos males presentes. Sabe, meus irmãos, o que eu percebo é que está havendo assim um crescimento na ousadia de ofender a fé católica, a fé cristã. Uma ousadia, assim, realmente, que aumenta a cada dia. Eu gostaria de colocar o seguinte, né? Houve um evento, né, que aconteceu há um tempo atrás, no Banco do Brasil, né, patrocinado pelo Banco do Brasil, em 2007, faz 10 anos, que foi também uma arte, né, onde usava terços, desenhando figuras eróticas, terços. E o protesto foi tão grande também que o Banco do Brasil suspendeu a feira também. Essa foi no Rio de Janeiro. Quer dizer, então não é a primeira vez que isso acontece. Está se repetindo. Toda hora a gente vê coisas desse tipo, ofensas desse tipo, né? Agora, é preciso que realmente os católicos reajam. Não existe mais uma censura estatal. Não existe mais um Estado que diga: não, não vão mais fazer isso daqui. Não, acabou esse tipo de censura, né? Mas há uma mobilização daqueles que sentem a sua fé ofendida, o seu coração ferido. Isto é justo e necessário. Eu me lembro daquele negro americano maravilhoso, Martin Luther King, que, aliás, era evangélico, né? Se não me engano, batista. Ele libertou praticamente, lá na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, ele liderou aquele movimento contra o racismo nos Estados Unidos, lá por volta de 1963, e o Luther King ele foi baleado, ele morreu baleado, jovem ainda, né, por causa do seu trabalho. E ele, me lembro que eu era jovem, já acompanhava isso, o Luther King, num encontro assim, com mais de 2 milhões de pessoas em Atlanta, ele fez aquele famoso discurso, né? I have a dream, eu tenho um sonho. O meu sonho é que o homem não seja reconhecido pela cor da sua pele, mas pela sua dignidade. Uma coisa maravilhosa, né? À toa que lá em Atlanta tem um túmulo do Luther King a céu aberto lá e constantemente uma chama acesa ali, lembrando isso, um discurso sempre repetindo ali nos Estados Unidos, isto, né? É muito bonito isso. Mas o Luther King dizia uma coisa que nós precisamos lembrar hoje. O Luther King dizia assim: eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos violentos, eu não tenho medo dos que querem me matar, eu só tenho medo de uma coisa, é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Né? Se os bons ficam calados, os maus avançam. Uma minoria má avança em cima de uma maioria boa.
Uma minoria anarquista toma conta de uma maioria calada. O Papa Leão XIII disse uma vez: a ousadia dos maus cresce em cima da omissão dos bons. Papa Leão XIII. A ousadia dos maus cresce, avança em cima da omissão dos bons. Então, realmente, não podemos ficar calados, né? Eu queria ler aqui o que o nosso catecismo fala no parágrafo 2354 sobre pornografia. Porque essa feira foi extremamente pornográfica, né? Mostrando cenas de sexo explícito, assim, claro, em desenhos, em figuras, né? Então, o catecismo diz assim: a pornografia atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, e colocam entre parênteses atores, comerciantes, o público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. E é uma falta grave. As autoridades civis, olha o que diz o catecismo, olha o que diz a nossa igreja: as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Impedir a produção e a distribuição, mais ainda a mostra de, ele diz aqui, materiais pornográficos. Exatamente o que nós vimos. Então, o que eu estou falando aqui é a voz da igreja. Eu estou citando o parágrafo 2354 da igreja, porque esse programa é um programa para católicos. Então, nós temos que estar muito bem assentados aqui na igreja. Eu gostaria de ler para você o que o nosso padre Zezinho escreveu. O padre Zezinho já está aí com 70 e tantos anos, um padre admirável, deixou músicas extraordinárias durante mais de 40 anos, né, para a igreja, um homem sensato, um homem que já tem inclusive um AVC e continua trabalhando. O padre Zezinho, ele usou sua página no Facebook para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo aí tudo isso que eu já falei, e ele diz o seguinte, abre aspas: independem de serem celibatários, casados ou de serem definidos por alguém do mesmo sexo. Nem por isso apoiam atitudes vale-tudo. Pessoas éticas têm classe e estabelecem limites para si e para os outros, que tentam invalidar sua privacidade. O caso da exposição queer, que pelo título da exposição mostra que importaram algo que vem de fora, é mais um tipo de colonização ideológica a serviço do capital e de uma esquerda doidivana que visa o lucro ou a ideologia. O padre Zezinho colocou bem claro, visa-se o lucro e a ideologia. Que ideologia? Derrubar a família. Sabe, meus irmãos, o que está por trás, você sabe muito bem, da ideologia de gênero, né? É derrubar a família no modelo que Deus a instituiu, o homem, a mulher e os seus filhos. E aí toda esta promiscuidade que é lançada, né, pela rádio, pela TV, pela internet, pelas modas, tem esse sentido. Sabe, eu gostaria de lembrar uma coisa aqui que me impressionou muito. A questão de um mês morreu um cardeal chamado Caffarra, que era o cardeal italiano da cidade de Bolonha. Esse cardeal Caffarra, o Papa São João Paulo II pediu a ele para criar em Roma o Instituto da Família, para defender a família tão ameaçada, né? O Papa João Paulo II falava que a família está ameaçada. Pediu ao cardeal Caffarra para fundar um instituto sobre a família. E o cardeal foi conversar com a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, que ainda era viva, e pediu à irmã Lúcia que rezasse por este instituto, porque era um desejo muito grande do Papa João Paulo II. E a irmã Lúcia disse que rezou e falou para o cardeal o seguinte, isso ele publicou num jornal, numa revista, num jornal italiano. Ele disse que a irmã Lúcia disse a ele que o ataque mais pesado, né, que o demônio ia fazer contra Deus era um ataque contra a família e contra a vida. E é isso que nós temos visto, meus irmãos, ataque contra a vida, né? Aborto, eutanásia, manipulação de embriões,
né? Controle drástico da natalidade, tantas coisas desse tipo, e contra a família. Né? Essas coisas todas estão minando a família. Bom, o padre Zezinho continua dizendo aqui o seguinte: o caso da exposição queer, que pelo título da exposição mostra que importaram algo que vem de fora, é mais um tipo de colonização ideológica. Busca-se sacramentar qualquer tipo de comportamento sob o disfarce de liberdade de expressão. O padre Zezinho colocou muito bem. Busca-se sacramentar, quer dizer, tornar assim válido, né, na marra, de maneira totalitária, né, impositiva. Busca-se sacramentar qualquer tipo de comportamento, sexo anal, sexo oral, bestialidade, zoofilia, pedofilia, qualquer tipo de comportamento sob o disfarce de liberdade de expressão, sob o disfarce de liberdade, como se liberdade de expressão pudesse qualquer coisa. Eu posso xingar tua mãe, xingar teu pai, xingar tua religião, xingar teus valores mais essenciais. E ele diz, e se alguém discorda, é carimbado com o apelido de retrógrado, ultraconservador, como se isso fosse crime de lesa pátria. Como se fosse crime de lesa pátria. Roubar milhões ou bilhões também é. E é muito mais. Então, veja, a repulsa, ela foi realmente assim, esmagadora. Né? Agora, eu gostaria de colocar, virando um pouco a página, o que os nossos bispos disseram. O bispo lá de Porto Alegre, fez um pronunciamento, e a CNBB não quis fazer outro financiamento a mais, porque achou que o bispo de Porto Alegre já tinha se manifestado. Então, eu gostaria de ler aqui esse pronunciamento. Porque aí eu posso falar aqui para você, bem embasado naquilo que a igreja fala no catecismo, pela voz dos bispos, e a CNBB respondeu a alguém dizendo o seguinte, que ela não ia se pronunciar, porque o bispo de Porto Alegre já se pronunciou onde a coisa aconteceu. Então, o bispo diz o seguinte, né? O arcebispo de Porto Alegre se manifestou em nota na segunda-feira, destacando, abre aspas, a sua estranheza diante da promoção da exposição realizada junto ao Santander Cultural, na capital gaúcha, que utiliza de forma desrespeitosa símbolos, é o que eu já falei aqui, Nossa Senhora, Jesus, né? As hóstias, símbolos, elementos e imagens, caricaturando a fé católica, zombando da fé católica. Isso é uma zombaria. Escrever pênis numa hóstia, escrever vagina numa hóstia, isso é zombar da nossa fé católica. Colocar um Cristo travestido de Shiva é zombar da nossa fé católica. Colocar um macaco no lugar do menino Jesus no colo de Nossa Senhora, isso é zombar da nossa fé. Então os bispos disseram, né, utiliza de forma desrespeitosa símbolos, elementos e imagens, caricaturando a fé católica e a concepção de moral que enleva o corpo humano e a sexualidade como dom de Deus. Põe a sexualidade lá embaixo. Algo tão sagrado. É pelo sexo que nós damos a vida a alguém. É uma dignidade tremenda. O Papa João Paulo II, quando fala, né, do sexo, né, lá na teologia do corpo, ele fala, é uma das maneiras em que o casal mais experimenta o amor de Deus. É impressionante. Aí o arcebispo continua dizendo o seguinte, a arquidiocese acrescenta que a sociedade tem assistido a ataques discriminatórios à cultura judaico-cristã, que contribuiu na formação cultural do Ocidente. Aqui o bispo colocou uma coisa muito importante. O desejo, meus irmãos, é derrubar a cultura judaico-cristã. E eles dizem, esta cultura que moldou o Ocidente. Dr. Thomas Woods, PhD em História da Universidade de Harvard, escreveu aquele livro, Como
a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, não é? Dr. Thomas Woods, ele diz que é a civilização mais extraordinária que já houve na história da humanidade. E é mesmo. A civilização ocidental moldada pelo cristianismo e pela moral judaico-cristã. Por quê? Porque todos os descobrimentos importantes da tecnologia, da ciência, da arte, da música, foram feitos aqui no Ocidente. Aqui surgiu o rádio, aqui surgiu a televisão, aqui surgiu o automóvel, aqui surgiu o trem, aqui surgiu, né, o foguete que vai à Lua, aqui surgiu a máquina de escrever, aqui surgiu o telefone celular. Toda descoberta científica importante na biologia, na medicina, na engenharia, na eletrônica, na mecatrônica, tudo aqui no Ocidente, nessa cultura moldada pela civilização judaico-cristã. É isso que os bispos estão colocando aqui, né? Eles colocaram que contribuiu na formação da cultura ocidental e afirma que eliminar as dificuldades jamais pode significar desrespeitar o outro e as suas crenças. Especialmente porque, ao se tratar do imaginário simbólico da fé, entra-se num campo delicado de significados e sentidos que a ninguém é dado o direito de desprezar. A ninguém é dado o direito de desprezar a fé do outro. A gente pode não concordar com a fé do outro, mas não podemos desrespeitar, desprezar, ofender, ok? Como numa morta dessa, visivelmente ofensiva, né? E eles colocam aqui outras coisas. O arcebispado convida ainda a um humanismo solidário, com uma atitude de paz, que não precisa agredir e ofender quem tem pensamento diferente, além de propor o exemplo de São Francisco de Assis, medieval e cristão, que continua a iluminar a contemporaneidade, a ver o outro como irmão e a nos fazer instrumentos da paz. Bem, isso é muito importante. Eu gostaria de colocar aqui um outro ponto importante, né? A questão do pecado, né? Para nós cristãos, tudo isso que nós vimos é pecado. Pecado grave, pecado mortal. Porque é um pecado contra o corpo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, e também no capítulo 6, versículo 19, São Paulo fala pesadíssimo. Ele fala, o pior pecado é o pecado que você comete com o seu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo falou, vocês não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? São Paulo chega a dizer assim, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, que é santo, Deus o destruirá. São Paulo chega a dizer isso. Se nós profanarmos esse templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, desde o nosso batismo, São Paulo chega a dizer, Deus o destruirá. Sabe, meus irmãos, tem hora que eu começo a temer a justiça divina. Sabe, uma vez eu estive lá naquelas cidades que foram soterradas pelo Vesúvio, lá em Nápoles, na Itália, no sul da Itália, né? Herculano, Pompeia, uma cidade que o vulcão entrou em erupção e soterrou as duas cidades do dia, assim, de maneira fulminante, e acabou praticamente com a população. Quando foram feitas as escavações, encontraram até o relógio que parou na hora que, né, a coisa aconteceu. Isso foi no ano 70 da era cristã. Agora, meus irmãos, o que eu vi lá de pecado sexual era impressionante, o que havia ali em Pompeia e Herculano. Eu trouxe de lá um livro, em que algumas páginas do livro eu colei um papel em cima para que meus filhos e netos não vissem as cenas que aconteciam ali em Pompeia e em Herculano. Eu fico pensando, será que o pecado, né, ali de sodomia, também como aconteceu em Sodoma e Gomorra, será que ultrapassou a paciência da limite da justiça de Deus? E o braço da justiça de Deus
pesou naquele lugar. Sabe, meus irmãos, nós temos que pensar nisso também. Porque São Paulo fala uma coisa muito importante, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Zombar de Cristo, Filho de Deus e Deus. Zombar da Virgem Maria, Mãe de Deus. Zombar da hóstia sagrada, corpo, sangue, alma, divindade de Deus. De Deus não se zomba. A gente precisa fazer os outros pensarem disso. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas que chegaram aqui. Quero mostrar esse livro, Uma História que Não É Contada. Esse livro, Uma História que Não É Contada, onde eu coloco aqui algumas reflexões sobre essa questão da civilização ocidental ser a civilização mais importante, mais bela que a humanidade já conheceu. Bom, aqui eu tenho uma pergunta aqui da Norma Camargo. A Norma coloca assim, qual a posição da CNBB? Ô, Norma, eu já coloquei. A CNBB, ela com a manifestação do arcebispo de Porto Alegre, a CNBB achou que não precisava mais, porque, de certa forma, já expressou o ponto de vista da CNBB, que é um ponto de vista de repulsa, o bispo usou a palavra estranheza. Os bispos são muito prudentes em usar palavras, em usar estranheza, manifestou. Muitas pessoas perguntando sobre a posição da CNBB e da igreja também aqui nas nossas perguntas. Bom, eu penso que eu coloquei aqui bem claro a posição do Evangelho, a posição do catecismo, a posição dos bispos. Eu acho que aí a posição da igreja fica clara. Edith Dalmolin, gostaria de saber por que a Igreja Católica é tão perseguida. Edith, sabe por quê? Porque Jesus foi perseguido. Você lembra quando Jesus, menino, foi apresentado no templo, aos 40 dias do seu nascimento, por José e por Maria? O que aquele velho profeta Simeão disse? Este menino é colocado como sinal de contradição. E falou para Maria, uma espada vai transpassar seu coração. Não é? O sofrimento dela por aquele menino. Porque Jesus é sinal de contradição. Contradição quer dizer, ele fala contra o erro, contra o pecado. Por que a igreja é perseguida? Porque a igreja não aceita o pecado. Não é? São João diz no primeiro capítulo do evangelho dele, a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi massacrado, violentado, torturado, flagelado, coroado de espinho. Por quê? Porque ele defendia a verdade. Quando Pilatos o interrogou, ele disse, eu sou a verdade. E não abriu mão. Você é filho de Deus? Sim. Você é Deus? Sim, tu o disseste. E os judeus disseram, ele vai morrer, porque nós temos uma lei. Aquele que se fizer Deus tem que morrer. Morro, eu sou Deus, não vou abrir mão da verdade. Então, a igreja defende a verdade. Não aceita o aborto, não aceita a eutanásia, não aceita a manipulação de embriões, não aceita a pedofilia, não aceita zoofilia, não aceita pornografia, não aceita essas coisas que o mundo quer que sejam aceitas. Então, como a igreja não abre mão, por exemplo, da prática homossexual, a igreja fala claro, a tendência homossexual não é pecado, mas a prática homossexual, por ser algo contra a natureza, o catecismo da igreja fala no parágrafo 2357, o catecismo fala, é depravação grave. Então, quem não aceita isso fica furioso com a igreja. E quer chamar a igreja de homofóbica. A igreja não é homofóbica, a igreja não persegue ninguém. O catecismo da igreja diz bem claro lá, temos que acolher a pessoa homossexual. Não pode haver zombaria, não pode haver ofensa, não pode haver agressão. A única coisa que a igreja diz que não pode é haver a prática homossexual. Ela fala bem claro. A pessoa que tem a tendência homossexual, ela pode chegar à perfeição cristã, ou seja, à santidade, se ela não viver os atos homossexuais.
A igreja tem que ensinar isso, meus irmãos, porque é a lei de Cristo. Agora, quando a igreja ensina isso, sabe, Edith, então aí a igreja é perseguida. Bem, Neuza Oliveira, professor, o que o senhor acha da PUC fazer banheiros unissex? Eu acho um absurdo. Uma pontifícia universidade católica cedendo às práticas homossexuais? Não tem cabimento. Sabe, realmente sem comentários. E fazer debate sobre ideologia de gênero, também, sabe? Não, tem que debater, tem que mostrar para todo mundo. Mas e o que acontece? Vai lá uma porção de gente defender a ideologia de gênero, quando o Papa é contra, os bispos são contra, toda a igreja é contra. Quer dizer, como diz o caipira, né? É colocar o bode para tomar conta da horta, né? É para colocar o cabrito para tomar conta da horta, como se fosse possível, né? Quer dizer, é abrir as portas para a ideologia de gênero, quando nós devíamos fechá-las, né? A ideologia de gênero, meus irmãos, nós já fizemos um programa aqui, é algo orquestrado, é uma ideologia que vem de longe, que tem como objetivo, eles não falam isso, não dizem isso, porque se disser isso assusta todo mundo, mas cujo objetivo é destruir a família, acabar com a família dentro da moral cristã, que é o homem unido com a mulher, com os seus filhos. O objetivo é acabar com esta família. Okay? Agora, é lamentável que a gente encontra, às vezes, padres, reitores de universidade, que abrem as portas para isso. É colocar o cabrito para tomar conta da horta. Eloa Mota, e a cartilha, professor, que o MEC está liberando para doutrinar nossas crianças, que providências tomar como cristão? Eloa, é o seguinte, temos que, junto às escolas, pedir que o seu filho não assista às aulas, não receba essa cartilha. E é um direito. Eu tenho visto manifestações aí na internet falando bem claro sobre esse direito dos pais, né, de não permitir que o seu filho assista uma aula ou receba uma cartilha que seja ofensiva aos valores morais e religiosos da família. Então, é se pronunciar, se preciso for, entrar até na justiça para defender esse direito. Ok? Bom, eu queria ainda, nesse final de programa, acho que não tem mais pergunta aqui, porque a maioria das perguntas gira mais ou menos em torno do que já foi colocado, né? Eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que também são importantes, né? Eu estava falando da arte aqui, esses dias eu vi um vídeo muito interessante de um doutor chamado Robert Florsack, americano, que é de uma universidade americana e é também envolvido com arte, e ele fala que, de onde é que vem esse desvirtuamento da arte que nós estamos vendo hoje? Ele conta que, a partir do século XIX, a Academia Francesa de Arte, de Belas Artes, era uma academia que mantinha um padrão elevado de arte. Então começou uma onda dos chamados impressionistas, derrubando isso, derrubando esse caráter de exigência ética, técnica da arte, né? Ou seja, quebrando os padrões que garantiam a arte ter um nível elevado. E aí começou a haver uma decadência na arte, ou seja, acabaram os padrões, e a arte passou a ser simplesmente a expressão pessoal de cada um, né? Então nós entramos aí num relativismo estético, né? E se você não tem mais padrões, você não tem como julgar as coisas. Então, o Dr. Robert Florsack, ele dá um exemplo interessante. Imagina você ver um patinador, por exemplo, no gelo, esses patinadores maravilhosos, né, que fazem danças e malabarismos impressionantes em cima do gelo, né, e com uma coreografia, com música espetacular, aquilo exige um treinamento incrível, exige uma perícia, né? Então, ali tem padrão, ali tem norma, ali tem qualidade, ali tem perícia. Ele fala, então, de repente, chega um outro lá,
que não tem nenhuma habilidade, não treinou nem nada, e ele, de repente, ele simplesmente se joga no gelo assim, e se esparrama no gelo, e se derrama lá, e quer que ter a mesma vantagem do outro. Que treinou, que tem uma habilidade, que tem uma perícia, que tem padrão. Entendeu? É o que está sendo feito hoje com a arte. Joga-se fora o padrão, joga-se fora a qualidade, joga-se fora a perícia, né? E querem comparar um Portinari com uma pessoa que faz qualquer risco aí numa tela. Esses dias eu vi na internet, mostrado pelo Dom Henrique, uma coisa impressionante. Uma pessoa derrubou um óculos numa calçada, assim, o óculos ficou na calçada, daqui a pouco gente tirando fotografia daquele óculos colocado na calçada como se fosse uma obra de arte. Meu Deus! Quer dizer, tudo virou obra de arte agora. Né? Esse professor Robert Frozax, que um dia ele pegou um desenho que tinha num avental assim, que ele usa em casa, e levou para a sala de aula dele, onde ele dá aula de arte, e perguntou para os alunos, o que vocês enxergam aqui? E cada um viu uma coisa. Ele, gente, não tem nada disso, gente. Isso aqui é simplesmente um desenho, um rabisco feito aqui num avental de cozinha. Quer dizer, é isso que nós temos que entender. Parece que acabaram-se os padrões, caímos num relativismo estético, né? E aí você não tem mais como julgar o mérito, você não tem mais como julgar o que tem valor, o que não tem valor, né? Então, nós não podemos, né, ficar, sabe, sujeito a essas coisas, engolir essas coisas. Nós temos que buscar o belo, temos que buscar, né, aquilo que é mais importante. Sabe, meus irmãos, é a importância de nós sermos católicos autênticos. Viver uma vida de oração e uma vida também de ação. Oração e ação, oração e contemplação. Né? De viver a nossa fé, defender a nossa fé, sem precisar magoar as pessoas, sem precisar ofender as pessoas, sem precisar atirar pedra nas pessoas. Não, mas defender os nossos valores. Né? Não disseminar o ódio, né? Mas disseminar o amor, disseminar a justiça, porque Jesus ensinou uma coisa muito importante para nós. Nós temos que odiar o pecado, o mal, mas amar o pecador. Amar o pecador. Jesus não rejeitou nenhum pecador. Jesus só rejeitou aqueles pecadores que se fecharam para ele. Mas ele foi atrás da mulher adúltera, ele foi atrás do Zaqueu, ele foi atrás do Mateus, e essas pessoas, né, abriram o coração. É assim que nós precisamos atuar. Muito bem, eu quero encerrar, né, dizendo que nós temos no nosso site, Cleofas, um curso de teologia à distância, que eu chamo de Escola da Fé Online. Né? É um curso aí que você pode estudar nossa fé católica praticamente em todas as suas disciplinas, todo dia. Uma matéria mais ou menos de meia hora. Nas sextas-feiras eu respondo as perguntas para que a gente conheça a nossa doutrina. Porque se a gente não conhecer a nossa doutrina, a gente não pode também ter discernimento. Quem não conhece a doutrina não tem discernimento, acaba engolindo qualquer coisa, né, que as pessoas nos ofereçam. Muito bem, olha, estamos aí quase 9 horas. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Estou vendo aí muita gente agradecendo, muita gente colocando a sua manifestação. Linda Zilete, Liliana Faria, boa noite a vocês todos. Né? E pedindo a Deus que, né, esta mostra de arte que houve, que de arte para mim não tem nada, não se repita. Né? Que respeitem a nossa fé, e mais do que respeitar a nossa fé, meus irmãos, que respeitem Deus. Respeitem Deus, respeitem a Virgem Maria, respeite aquilo que é sagrado. Se nós queremos a bênção de Deus, lá no livro do Deuteronômio está claro, escolhe. A gente escolhe ou a bênção ou a maldição. Se a gente amar a Deus, servir a Deus, obedecer a lei de Deus, nós vamos ser felizes, abençoados. Se a gente virar as costas para Deus, né? Não é que Deus nos amaldiçoa, basta Deus tirar de nós a sua proteção. Não precisa Deus nos empurrar, não. Tem um outro que no lugar de Deus nos empurra, quando Deus tira de sobre nós a sua proteção. É isso que a gente tem que pensar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.